Oi, gente, tudo bem? Eli Vieira falando aqui. Hoje eu quero falar de liberdade de expressão. E eu acho que é um assunto que deveria estar mais claro na cabeça de muitos brasileiros, mas não está. Em todos os lados, em todas as posições do espectro político. Parece, o Brasil, o debate público no Brasil político, às vezes parece uma tentativa de todos os lados de um calar o outro. Então, em vez de ser uma tentativa de diálogo, pode ser diálogo, inclusive esquentado, pode ter xingamento, pode ter adjetivo, isso é distração, mas ainda assim está dentro da liberdade das pessoas, certo? Mas até isso parece ser uma exceção. Assim, a aceitação de que o outro fala isso, você vai ouvir, parece ser uma exceção. Então, o uso de ferramentas nas redes sociais para bloquear o outro, para silenciar o outro, tá bem popular, digamos assim. E então é o direito seu bloquear quem você quer? É. Mas você tentou responder? Você tentou tomar o que poderia estar certo ali, o que poderia estar errado e apontar? Mesmo que seja irritado a mensagem que vocês, mesmo que ela seja mal educada, acho que vale a pena fazer isso. Acho não, tenho certeza que vale a pena fazer isso, porque uma democracia saudável depende dos cidadãos terem pensamento crítico. E pensamento crítico é uma coisa que se exercita diariamente. Então você deveria tomar o que foi dito para você, mesmo que você considere ofensivo, pegue dali o que está correto, pegue dali o que está errado e deixe explícito isso. Mesmo se for no Twitter, que é só 140 caracteres, faz vários tweets e mostra o que está errado e o que está certo. Só não, só não comece o diálogo, entre aspas, pelo bloqueio. Isso, isso já mostra que você não é muito fã da liberdade de expressão. Eu estou falando desse assunto porque o novo Ministério de Direitos Humanos está lançando, no fim do mês, um aplicativo para monitorar as redes sociais, o Monitor de Direitos Humanos. Vou ler aqui o que um dos coordenadores do laboratório que está criando o aplicativo, Fábio Malini, disse ao G1. Ele disse: na modelagem de dados, a gente separa dentre os milhões de incitações ao racismo o que é ameaça, o que é empoderamento negro, intolerância religiosa e o que é expressão de violência contra o negro. Bem, justo à primeira vista, porque no Brasil, a gente não tem lei contra discurso de ódio. A gente não como um conceito, não tem esse conceito não é um conceito legal estabelecido no Brasil. Mas a gente tem a lei antirracismo e anti-injúria racial, certo? Então, o que é dito que é racista na rede será punido por essa lei, ou deve ser punido. Discorde ou concorde com a lei existe e tem que ser cumprida, certo? Mas o que me chamou a atenção aqui na declaração do Fábio Malini é que ele vai separar o que é racismo, o que é ameaça e o que é empoderamento negro. O que ele quer dizer com isso? Eu não sei exatamente, mas ah, eu já vi mensagens talvez podem ser chamadas de empoderamento negro, que são racismo. Já vi, inclusive eu criei um joguinho que é, eu fiz uma imagem e censurei a fonte e algumas palavras para mostrar que o discurso de um que eu chamei de justiceiro social do movimento negro era muito similar ao discurso de um supremacista branco neonazista. A maioria das pessoas que pegou para jogar achou muito difícil dizer qual era qual. Então, o que que o Fábio Malini quer dizer? Que se for um negro dizendo que é contra a miscigenação racial, que cada um deve manter a pureza da raça, etc., aí é empoderamento negro, aí não se enquadra na lei? Se é isso que ele quer dizer, está errado. Está errado, a lei é para todos, tem que se aplicar isonomicamente, certo? Mesmo que a maioria das vítimas de racismo sejam negros, ou até todas, como alguns querem empurrar goela abaixo nas redes sociais. Ainda assim, a lei tem que ser isonômica, certo? Mas o assunto que eu gostaria de tratar é liberdade de expressão. Eu acho que esse aplicativo poderia contribuir para um estado que eu acho talvez calamitoso, mas se não calamitoso, lamentável no Brasil quanto à liberdade de expressão.
A gente tem a censura de toga, por exemplo. Eu vou passar na descrição um texto no site da revista de Filosofia Crítica do Aloysio Couto, descrevendo alguns casos de censura de toga, que é basicamente o uso do judiciário para calar jornalistas que denunciam casos de corrupção, né? Então, famílias poderosas de políticos geralmente estão ligados a veículos de comunicação, principalmente os locais. Isso ainda é um problemão no Brasil. E aí o jornalista denuncia isso e o que a família poderosa faz do político ou seus contatos? Eles processam o jornalista, né? Mesmo que ele tenha evidências. Então, qual é a parte mais fraca aí? É o jornalista, né? E processar custa dinheiro, né? Ou se defender de processo custa dinheiro. Então, já tem uma desvantagem aí. Então, no frigir dos ovos, isso é censura, mesmo que a lei não estabeleça previamente. O judiciário muitas vezes faz esse papel de uma lei não escrita, de que você não pode criticar os poderosos. E não só. E quando eu digo os poderosos, eu não estou usando o mesmo papo meio conspiracionista dos militantes da esquerda. Ah, eu quero dizer todo tipo de poder, né? Existe outro tipo de poder que é que assim, eu acho que esse pessoal costuma ignorar, que é o poder de acusar, que é o poder de ser visto como vítima de antemão, e você acusa, e o acusado já é praticamente punido pela acusação. Isso acontece bastante, eu acho que está acontecendo cada vez mais. O meu raciocínio é simples, assim. Eu não tenho estatística para isso, mas é o mesmo que acontece em famílias com vários filhos, em algumas famílias com vários filhos. Então, o mais fraco é o caçula. E o caçula acusa o mais velho de ter batido nele, de ter feito alguma coisa. E os pais já acreditam automaticamente, alguns pais já acreditam automaticamente no caçula e punem o mais velho. Afinal, ele é a parte aparentemente mais poderosa, mais forte. Mas quem está sendo, na verdade, mais forte nesse contexto é o caçula, porque ele está se aproveitando do seu status de vítima aparente para atacar o irmão mais velho, certo? Então, é basicamente esse raciocínio que eu estou aplicando nesses casos, nesses outros casos. E sim, eu estou falando de acusações de racismo, de sexismo, de transfobia, de homofobia. O que me deixa meio preocupado com esse aplicativo é que o nível de compromisso com fatos e evidências nesse tipo de acusação está cada vez menor na internet. Eu já fui acusado disso tudo. Aí a minha atitude quando eu vejo esse tipo de acusação, e não foi uma nem duas vezes, várias vezes me acusaram disso. Por quê? Porque eu critico movimentos sociais, porque eu não faço autocensura do que eu penso, como muita gente, talvez a maioria na esquerda faz, né? Eu me considero de esquerda. Claro que esse pessoal não me considera de esquerda, porque eles acham que ser de esquerda é eu calar a boca quando o oprimido, entre aspas, fala. Que é uma ideia que trai o racionalismo, que trai, né, o diálogo. Mas, enfim, já tô fazendo digressão. Então, isso que me preocupa. Por exemplo, por falar em Secretaria de Direitos Humanos, que agora está no novo Ministério de Direitos Humanos, ela mantém aquela página Humaniza Redes. O que é Humaniza Redes? Tem ali várias mensagens corretas e óbvias para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas sabe que estupro é errado, sabe que racismo é errado, homofobia, lesbofobia. Eu não sei por que usar um termo diferente para lésbicas, quando lésbicas são homossexuais, mas beleza. Indo em frente. Essa página Humaniza Redes no Facebook, ligada à Presidência da República, e agora a esse ministério, ela publicou uma vez a afirmação de uma ativista de que dizer a coisa tá preta, usar essa expressão, é racismo. Então, se é esse o nível de acusação, se é esse o nível pobre de justificação da acusação, então o resultado, se isso for levado a sério, e parece que vai ser levado a sério, afinal, né?
Humaniza Redes publica, e agora basicamente a mesma instituição do executivo vai ser responsável pelo monitoramento das redes. Então, parte das denúncias que eles estão acatando, ou parte das pessoas que estão calando, de fato vai estar cometendo racismo e outros preconceitos. Sim, mas o que eu estou dizendo aqui, se eles vão manter esse nível raso e injustificado de acusação, muitas dessas acusações eles vão acatar e pessoas vão ser censuradas injustamente. Então, a solução que eu penso para isso nisso eu vou dizer, eu acho que a solução dos libertários está correta. Eu acho que quanto mais discurso de ódio é resolvido com mais discurso. É discurso mostrando que ele está incorreto, que está errado, que aquilo ali é contra, ataca o próprio indivíduo que está usando, né? Porque quando você diminui o direito individual de alguém, você está diminuindo direitos individuais em geral, inclusive os seus. Enfim, uh, o Brasil tem um problema de liberdade de expressão e eu acho que todos os lados, como eu disse, estão tentando se silenciar o tempo todo. Quando não estão dizendo explicitamente isso, tentando fazer isso explicitamente, na sua atitude individual, os ativistas de ambos os lados se comportam bastante assim. Eles são muito rápidos e têm uma pressa em calar, em bloquear, em não responder, em não tratar de argumentos, né? É uma guerra de rotulações e adjetivos. Ah, eu não tenho que te responder porque você é isso, aquilo, aquilo outro. Eu já ouvi muito isso. Ah, Eli, eu não vou comentar porque você é uma pessoa blá blá blá. Então, isso já mostra um descompromisso, uma falta de compromisso com a liberdade de expressão e um mau uso da própria liberdade de expressão, porque em vez de usar para ser argumentativo, para dizer o que está errado, o que está certo né, e ser ouvido de uma forma argumentativa ou defender valores corretos, na verdade você está defendendo valores incorretos, que é o valor de, quando eu sou contrariado, a primeira coisa que eu faço é bloquear, né? Então, eu lamento muito esse estado das coisas. E a própria esquerda, que tanto está contribuindo para esse comportamento, devia aprender com algumas lições, né? Por exemplo, os irmãos Bocchini, um dos quais, o Lino Bocchini, eu acho que ele é editor-chefe da Carta Capital, ele e o irmão dele, eles foram censurados, de novo, censura de toga, pela Folha de São Paulo, porque eles criaram um site chamado Falha de São Paulo para criticar o jornalismo da Folha. E eles têm todo o direito disso. Então, o que a Folha fez? Ela usou um subterfúgio, que foi copyright, falou que não está muito próximo da nossa marca, é só uma letra diferente. Né? Foda-se se é só uma letra diferente, é diferente, não é a mesma coisa. E a lei de direitos autorais protege a paródia. Eu, por exemplo, acho que não vou ser censurado, mas eu criei o Smilinguarudo, smilinguarudo.com.br, começando com S, para fazer uma paródia do Smilinguido, aquele personagem infantil que é muito usado por evangélicos, principalmente, para doutrinar as crianças no cristianismo. Então, o que eu fiz? Eu desenho uma formiga bem parecida com o Smilinguido, mas eu pego as piores passagens da Bíblia, quando o profeta Eliseu chamou Deus, e Deus mandou duas ursas para mutilar e matar 42 crianças, porque as crianças estavam chamando ele de careca, por exemplo. Aliás, o desenho que eu fiz disso é o meu favorito na série que eu fiz. Enfim, a esquerda tem que aprender que ela também já foi vítima disso, com o caso dos irmãos Bocchini. E então ela deveria estar, como é a palavra da moda, problematizando a criação desse aplicativo. É importante falar contra os casos de racismo contra Thaís Araújo, né? Os comentários racistas contra Thaís Araújo, contra Maju. Mas, tem um mas sim, e eu não tenho medo de falar que tem um mas. Mas não se pode deixar levar pelo sentimento de revolta para a tentativa de calar todo mundo e principalmente quando a sua tentativa de calar todo mundo tem esse nível de justificação. Se falou a coisa tá preta, já é racismo.
E essa mesma ativista que agora diz que eu estou atacando ela, que eu estou expondo ela, ela escolheu se expor, né? Ela escolheu ser uma participante do debate público e ser uma líder de sei lá o que, de um movimento. Então, quem está na chuva é para se molhar. Se você quer falar um monte de coisas no ambiente público, você está se expondo a ser criticado. E foi o que aconteceu. Ela ataca casais interraciais. Ela diz que se um negro fica com a branca, ele está contribuindo para a solidão da mulher negra, um suposto fenômeno sociológico. E quando eu fui olhar nos dados do IBGE, que é a fonte desse suposto fenômeno, da afirmação de que existe esse suposto fenômeno, eu vi os números para lá e para cá. Eu vi, por exemplo, que os negros, quando você pega quem está legalmente solteiro, há mais homens negros solitários do que mulheres negras. Então, assim, claro que o racismo contribui para esses números, mas a forma como está sendo passado nesse negócio de solidão da mulher negra não parece ter a justificação completa nos dados. E é só isso que eu falei. Agora, me acusam até de racismo por isso. Então, se é esse nível, de novo, se é esse nível de justificação pobre que a gente tem agora para acusações de racismo e outros preconceitos, então, daqui a pouco eu vou ter que concordar com a parte mais odienta da direita que está tendo, sei lá, uma tentativa geral de calar a boca. Mas a própria direita também faz isso. Também faz isso. Então, assim, precisa ter um debate mesmo sobre esse assunto sem os clichêsões de sempre, certo? Sem assumir, por exemplo, que é discurso de ódio, então tá ok calar. Não, peraí. O que é discurso de ódio? Não há uma definição única e existe muito um joguinho, um malabarismo verbal que se pega um termo como esse, discurso de ódio, e cada vez mais se expande, e se expande, e se expande, ao ponto de incluir esse negócio aí. Se falou a coisa tá preta, é racismo. Aliás, não foi só essa ativista que já me falou isso. Um acadêmico que eu respeito muito, criminologista, me disse uma vez, via Twitter, que eu dizer, se eu usar a expressão lista negra, isso é racismo também. Então, não é só no caso do racismo. Esse nível de desleixo intelectual, eu diria, também está acontecendo com acusações de homofobia, de transfobia, de misoginia, de machismo e etc. E até mesmo direitos animais. Até mesmo direitos animais. Então, assim, eu não sei como concluir. Eu só sei que a primeira coisa a reconhecer é que o Brasil tem um problema de liberdade de expressão e que não vem de agora. O Brasil deveria ter aprendido melhor com os 20 anos de ditadura militar que ele teve, né? Em que era sempre o cálice, né? Como dizia o Chico Buarque. Afasta de mim esse cálice. Por favor, Brasil. Acabou a ditadura, continuem afastando esse cálice. Oi, gente, tudo bem?